gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, a nossa aula de número 7, e hoje nós vamos aprender sobre verbos recíprocos em espanhol. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre os verbos recíprocos e a utilizar essas estruturas verbais em língua espanhola e, claro, aumentar o nosso vocabulário. Então, como sempre, as nossas dicas, façam anotações do assunto para que vocês possam revisar sempre e assim aprender cada vez mais. E se você quiser esse material em PDF, é só você ir lá no blog, certo? E baixar esse material para você imprimir ou copiar no seu caderno. E qualquer coisa, é só assistir a aula depois no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. O que são verbos recíprocos? Primeiro, a gente precisa lembrar um pouquinho, né, dos verbos pronominais que a gente aprendeu na aula anterior, que são verbos que em sua estrutura tem o pronome átono, pronome pessoal átono. Então, esses verbos necessariamente são conjugados com esse pronome. Os pronomes recíprocos, eles são verbos pronominais, eles fazem parte desses verbos pronominais. E o que são esses verbos? São verbos pronominais que têm como sujeito duas ou mais pessoas, animais ou coisas que exercem uma ação mútua uns sobre os outros. Por isso, eles somente flexionam nas três pessoas do plural, nunca no singular. Ou seja, o que são verbos recíprocos? A própria palavra já diz, aquilo que é recíproco é aquilo que você dá e recebe, certo? Então, os verbos recíprocos são um subgrupo dos verbos reflexivos. O sujeito, ele ao mesmo tempo que pratica a ação do verbo, ele recebe a ação do verbo. E aí a gente precisa prestar atenção num detalhe, que é para não confundir os verbos recíprocos com os verbos reflexivos, perdão. Por quê? Os verbos recíprocos só acontecem com o sujeito no plural, ou seja, quando existem mais de uma pessoa realizando a ação do verbo, certo? A gente vai aprender isso no decorrer da aula. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês o exemplo do verbo cuidar-se, e aí você está vendo que ele é um verbo pronominal, como a gente aprendeu, né? Ele é conjugado com o pronome pessoal átono, e ele também se enquadra como um verbo recíproco. E aí a gente só tem as três conjugações do plural. Nosotros ou nosotras nos cuidamos, vosotros ou vosotras os cuidais, ellos, ellas e usted se cuidam. Então, a lógica é essa. Para ser recíproco, que é aquilo que a gente dá e recebe, eu não posso dar ao vento, a nada. Eu preciso de uma outra pessoa, certo? E eu também, para receber, eu tenho que receber de alguém. Então, essa é a ideia central dos verbos recíprocos. A ação do verbo, ela é executada pelas duas pessoas do discurso ao mesmo tempo, pelos dois sujeitos, perdão, ao mesmo tempo, certo? Os verbos recíprocos se flexionam como os verbos reflexivos, pois são considerados um subgrupo dos mesmos. Para não confundi-lo, às vezes é necessário acrescentar locuções que reforcem a reciprocidade. Então, essa aula, vocês vão perceber que ela é bem simples, porque o conceito, ele é básico, certo? Aí, para a gente saber a diferença, né, que eu já tinha falado, os verbos reflexivos são aqueles verbos em que o sujeito pratica e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu pentio meu cabelo. Então, quem está penteando o cabelo? Eu estou realizando a ação do verbo. E quem é que está tendo o cabelo penteado? Eu. Então, eu estou realizando a ação de pentear o cabelo e eu estou recebendo essa ação de ter o cabelo penteado. Então, é um verbo reflexivo. Eu faço e recebo a ação que está sendo indicada na frase. O verbo recíproco, ele tem essa mesma ideia. A pessoa faz e recebe a ação. Só que aí, eu não recebo sozinha, eu não faço para mim. É como se eu dissesse assim,
eu e meu amigo nos apertamos as mãos. Então, eu preciso do meu amigo para apertar a mão dele e ele de mim para apertar a minha. E nós dois realizamos e recebemos a ação do verbo ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente só tem os verbos recíprocos no plural, tá certo? E às vezes, para que a gente possa diferenciar se o verbo está sendo usado como recíproco ou não, né, para que possa facilitar em alguns contextos essa ideia de se o verbo é recíproco ou não, a gente usa algumas expressões. E aí, quando a gente usa essas locuções, a gente já sabe que essa locução indica que o verbo ele é recíproco. Que locuções são essas? El uno al otro, los unos a los otros, mutuamente, recíprocamente, entre sí, entre vosotros, entre nosotros, entre ellos. Então, vocês vão perceber que todas essas locuções, elas dão a ideia de reciprocidade, mutuamente, reciprocamente, entre si. Então, é sempre entre os dois sujeitos. E sempre vai ter mais de um, né? Entre 2, 3, 4 sujeitos. Nunca vai ser um sujeito individual, tá certo? Aí, vamos ver como é que a gente consegue, né? Eu já tinha dado um exemplo antes, mas a gente vai reforçar. Como é que a gente faz para reconhecer a diferença entre os verbos reflexivos e recíprocos? Ella se lava los dientes. Aí a gente tem entre parênteses a expressão a si mesma, que significa ela escova os dentes. Nesta frase, o verbo é reflexivo porque representa uma situação em que a pessoa que lava é ao mesmo tempo a pessoa que recebe a ação de lavar. Ou seja, quando eu digo assim, eu escovo os dentes, é a mesma coisa do exemplo que eu dei anteriormente sobre o cabelo. Se eu escovo os dentes, eu estou realizando a ação de escovar e eu mesma estou recebendo essa ação, certo? Em português, fica mais fácil da gente identificar porque a gente já conhece os verbos, a gente já conhece as ações, então a gente não precisa, às vezes, de uma expressão para entender, né? Ela escova os dentes. É muito provável que ela esteja escovando os próprios dentes. Por quê? Se a gente for dizer que ela escova os dentes de outra pessoa, aí a gente coloca na frase, né? Ela escova os dentes do filho. A gente sempre indica. Como o espanhol é uma língua que a gente está aprendendo, aí às vezes a gente precisa dessas locuções para a gente entender. E aí a gente tem entre parênteses, Ella se lava los dientes a si mesma. E esse se lava, né, o pronome pessoal átono, se lava, ou seja, a si mesma. Por quê? Se eu estivesse falando de outra pessoa, por ser um verbo pronominal, eu poderia dizer, ella te lava los dientes. Então, esse te já indica que não é dela mesma, é de outra pessoa, certo? Então, vamos seguir. Ellos se lavam unos a los outros. Eles se lavam uns aos outros. O verbo nesta frase é recíproco porque representa uma situação em que cada um dos indivíduos exerce uma ação sobre os outros e, ao mesmo tempo, recebe deles a mesma ação. A expressão unos a los outros reforça o caráter recíproco, ou seja, quando eu digo assim, eles se lavam uns aos outros, ao mesmo tempo em que eu estou lavando, eu também estou sendo lavada. Então, é uma ação recíproca. E aí, eu tenho a locução uno a los outros, que me ajuda a entender que isso é recíproco, ou seja, reforça essa reciprocidade, tá certo? Então, vamos recapitular. Os verbos recíprocos são verbos pronominais, eles sempre serão verbos pronominais, tá certo? Ele é um subgrupo dos verbos pronominais. Existe mais de um sujeito que realiza a ação do verbo e que, ao mesmo tempo, a recebe. Ou seja,
As orações são construídas somente com sujeitos no plural. Então, se você vê uma frase com o sujeito no singular, o verbo não é recíproco, ele é reflexivo. Agora, se o sujeito está no plural, aí a gente tem um verbo recíproco, tá certo? Aí, ó, os verbos recíprocos são transitivos. O que são verbos transitivos? São aqueles que precisam de um complemento. Se é uma ação que a gente realiza para outra pessoa, então a gente precisa desse complemento, certo? E aí a gente tem aquela questão de verbo transitivo direto e indireto, que precisa de objeto, que não precisa. Mas a gente não vai se focar nisso, né? A gente só precisa saber que os verbos recíprocos, eles são transitivos. Então, toda vez que a gente usar um verbo recíproco, a gente precisa saber que tem que ter um complemento, tá certo? Por exemplo, Eduardo e Felipe se pegaram, el uno el outro. Eduardo e Felipe se bateram. E vejam só, isso é uma chance da gente aumentar o nosso vocabulário. O verbo pegar-se em espanhol não significa pegar alguma coisa, ter alguma coisa na mão, ou tocar em alguma coisa, ou como a gente usa, né? Fulano e fulano estão se pegando, como se eles estivessem namorando. Não. Em espanhol, o verbo pegar-se significa bater, brigar, pelear, também é o verbo brigar. Então, quando eu digo assim, minha madre me pegou numa bofetada, minha mãe me deu uma palmada, certo? Então, lembra sempre disso. Aí eu tenho, ó, Eduardo e Felipe se bateram. El día de Navidad, las personas se regalam cosas. No Natal, as pessoas se presenteiam. Regalar, em espanhol, é presentear. Regalo é presente, certo? Então, por que ele é um verbo recíproco? Porque eu tenho que as pessoas dão e recebem presentes no Natal. Então, à mesma medida que eu realizo a ação do verbo, eu recebo essa ação do verbo, tá certo? Muitas vezes, a oração recíproca se confunde com a reflexiva. Para esclarecer o sentido da oração, podemos adicionar os termos mutuamente, reciprocamente, um no outro, um nos outros. Então, nessa recapitulação que a gente está fazendo, né, é aquilo que eu já falei anteriormente. Se a gente não quer deixar dúvidas de que o verbo que nós estamos usando é recíproco, aí a gente pode utilizar essas expressões que reforçam que é uma ação mútua. E para diferenciar dos verbos reflexivos, além da gente observar se o sujeito é singular ou plural, porque pode acontecer verbos reflexivos no plural também, o que não pode são os verbos recíprocos no singular, certo? E aí a gente tem a estrutura, ó, o pronome pessoal mais a palavra mesmo ou mesma. Ella se lava, então eu tenho se, que é o pronome pessoal, los dientes a si mesma, que é a ela mesma, como a gente viu naquele exemplo. Tá certo? E aí, ó, vamos ver mais uns exemplos. Ellos se afeitam. Cada um se afeita sua barba. É um verbo, reflexivo. Eles se barbeiam. Então, eu estou dizendo que eles fazem a barba, mas cada um faz a sua própria barba. Quando eu coloco a expressão uno al outro, ellos se afeitam uno al outro. Aí eu evidencio que esse verbo ele é recíproco. Por quê? Eles barbeiam um ao outro. Um faz a barba do outro. Então, quando existe essa dúvida, é bom a gente usar sempre a expressão para não deixar o texto ambíguo, com significado que a gente fica sem entender. Será que ele está falando dos dois? Ou será que cada um faz a sua própria barba? Então, é interessante que a gente saiba, né, essas locuções para que o nosso texto não seja construído de forma ambígua, tá certo?
E aí eu trouxe para vocês a tabela de alguns dos principais verbos recíprocos em espanhol. Lembrando que não estão todos os verbos aqui, tá, gente? Porque senão seria uma lista muito grande. Eu sempre trago para vocês os que são mais utilizados, tá? E aí a gente tem abraçar-se, acariar-se, acariciar-se, amar-se, arranhar-se, ajudar-se, besar-se, criticar-se, cuidar-se, decir-se, entender-se, golpear-se, mirar-se, odiar-se, querer-se, reír-se e saludar-se. Mirar significa olhar com atenção para alguma coisa. E aí, como a gente já falou, todos os verbos recíprocos são pronominais. Então, a gente nunca pode deixar de colocar o pronome átono quando a gente estiver usando o verbo recíproco, tá certo? Então, vamos ver lá os exemplos. Madre e hija, después de muchos años sin verse, se abraçaram fuertemente. Mãe e filha, depois de muitos anos sem se ver, abraçaram-se com força. Então, a gente tem essa ação de reciprocidade. Uma abraçou a outra. Carlos e Luis são um exemplo de hermanos. Sempre se ajudam mutuamente. Carlos e Luis são um exemplo de irmãos. Sempre se ajudam mutuamente, ou seja, um ajuda o outro. É impressionante como esses perros se cuidam entre si. É incrível como estes cães cuidam-se uns aos outros, ou seja, cada um vai cuidando do outro na medida do possível, certo? É recíproco o cuidado. En la discussão, mis padres se dijeron coisas muito feias. Na discussão, meus pais se disseram coisas muito feias, disseram coisas feias um para o outro. Tanto um falou quanto o outro falou também. Al ver-se, se saludaram cordialmente. Ao ver, se cumprimentaram cordialmente, certo? Então, a gente está vendo aí que são sempre verbos que precisam de dois sujeitos para que a ação possa acontecer, tá? E agora a gente vai praticar um pouquinho, porque esse assunto é bem fácil, certo? E agora a gente vai fazer umas atividades para reforçar ele, tá bom? Então, vamos ler esse texto. Era uma tarde calurosa de verano, quando me crucé com Natália por primeira vez. Casi nos chocamos, pero me apertei en el último momento. Ella estaba concentrada leyendo y yo buscaba monedas por el suelo, así que no nos vimos. Nos miramos y entonces lo supe. Nunca olvidaría aquella tarde en la que nuestros caminos se cruzaram. E aí, nesse texto, vamos ver quais são os verbos que são recíprocos? Bora lá. Era uma tarde calurosa de verano, quando me crucei com Natália por primeira vez. Quando eu digo me crucei com Natália, a ação foi feita por mim. Eu cruzei o caminho com Natália, certo? Então, aí a gente não tem um verbo recíproco. Aí eu tenho, casi nos chocamos. Esse verbo, ele é recíproco. Por quê? Para eu me chocar com alguém, eu preciso que esse alguém esteja lá no meu caminho, certo? Pero me aparté no último momento. Ella estava concentrada leyendo e eu buscava monedas por el suelo. Assim que não nos vimos. Por quê? Quando eu digo nós vimos, eu precisava ver Natália e Natália precisava me ver. Nos miramos um ao outro e então lo supe, eu soube. Nunca olvidaria aquela tarde em la que nossos caminhos se cruzaram, os dois caminhos. Então, aí a gente tem os nossos verbos recíprocos. Vamos lá para outro exercício. Complete com a forma recíproca correta. E aí a gente tem os verbos pelear-se, que significa brigar, ajudar-se e arranhar-se, que significa arranhar, certo? Então, eu tenho, ó, los gemelos de mi vecina, eu tenho sempre o sujeito no plural. Los gemelos são os gêmeos, os dois. De mi vecina,
se peleam todos os dias, certo? Um briga com o outro, né? Como já dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam. Então, para brigar tem que ter os dois. É um verbo recíproco. Ellas se ayudan las unas a las outras quando tienen problema. E aí a gente já consegue saber que é um verbo recíproco porque a gente tem a expressão, ó, las unas a las outras, certo? Los gatos se arranharon seriamente em la pelea. Ou seja, os gatos se arranharam na briga. Um arranhou o outro. São verbos recíprocos. E aí, como vocês podem observar, são sempre sujeitos no plural, que eles, ao mesmo tempo que exercem a ação do verbo, eles recebem essa ação. E aí, a gente tem mais uma atividadezinha aqui, ó. Completa as seguintes frases utilizando as locuções. El uno, el otro, los unos a los otros, la una a la otra e las unas a las otras. Vamos ver qual a gente vai usar. Las palomas se picotean. Picotear é bicar. Las palomas se picotean las unas a las outras, certo? Eu tenho no plural e aí concorda tudo direitinho. Uma tá bicando a outra. Daniel e César se golpeiam el uno al outro. Um bate no outro, certo? E las niñas se peinam la una a la outra. Cada uma penteia o cabelo da outra. Tá bom, gente? E aí, ó, essas são as referências bibliográficas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. O assunto de hoje foi bem simples. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no blog, baixar o nosso material, ou pode revisar a aula no YouTube. Aproveita e revisa a aula sobre verbos pronominais também, que ajudam a entender os verbos recíprocos. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau!